em um tempo muito oportuno, né? Sim. Oportuno para se preparar para tempos difíceis. A gente estamos vivendo uma rotina e nós sabemos que quando a rotina ela é mudada, a gente parece que sai ali um pouco do nosso controle, né? Você vive uma rotina, você acorda, você faz os seus afazeres, né? Você vai a algum lugar, volta para casa, dia seguinte é a mesma coisa, trabalho, as coisas. Mas quando tudo isso mudar, Como será? como será? Quando a sua rotina ela for completamente mudada. O Covid ele nos mostrou isso, né? Sim. Quando o Covid ele entrou com força no nosso país, leis foram feitas de uma noite para outra, sim ou não? Foi. E tudo, Ele valeu. lojas, empregos, tudo fechado. Deixa eu trocar esse microfone aqui. Oi? Tudo fechado Fechou e ninguém queria saber da igreja. e ninguém podia fazer muitas coisas. Depois a igreja fechou e a rotina foi mudada, né? As pessoas ficaram em casa, assistindo um montão de coisas, às vezes que não presta. Houve uma mudança na rotina, houve ou não houve? Sim. Mas Deus colocou a mão Amém. e não permitiu que isso tomasse uma proporção maior. Mas as coisas que vão vir, elas não irão parar mais. É verdade. Como será? Isso é pior. Será cada um por si. Não haverá mais os filhos que ajudam os pais, ou os pais que ajudam os filhos, espiritualmente estou dizendo, né? Não haverá mais aquele, não haverá, é cada um por si. Aquele que se preparou para esse momento vai colocar em prática. Aquele que não se preparou para esse momento vai tremer e vai retroceder. Como igreja hoje, estamos nos preparando individualmente. Você está se preparando porque vai acontecer. Neste momento, antes de abrir a Bíblia, vamos curvar nossa fronte mais uma vez falar com o Senhor. Senhor, neste momento nós vamos abrir a Tua Palavra. E toda vez que nós abrimos a Tua Palavra, é o Senhor que fala conosco. Fale mais uma vez, Senhor. Faça-nos sair daqui da forma completamente diferente da forma que entramos, Senhor. O momento é esse, o tempo é oportuno. Por essas bênçãos pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 12, um versículo bem conhecido. E assim, versículo 1, nós lemos: o tempo do fim. Nesse tempo, o tempo do fim, se levantará quem? Miguel. Quem é Miguel? Jesus. Sabemos que ele é Jesus, né? Porque a palavra Miguel significa chefe supremo dos anjos, ou aquele também que é igual a Deus. O grande príncipe, o defensor dos seus filhos, do teu povo. E haverá, aqui está escrito na minha tradução, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Quem for achado escrito no livro, as pragas não atingirão. Quem não for achado escrito no livro, as pragas alcançarão. E haverá um tempo de muita dificuldade, um tempo de angústia. Alguém
Alguém aqui já ficou angustiado? E essa sua angústia, ela teve uma duração de quanto tempo? Um dia, 2, um momento, algumas horas. E esse tempo de angústia terá um período. E nós vamos ter que saber lidar com esse tempo. Mas, irmão Alex, você viu aqui, que eu acabei de ver aqui, que o Senhor nos salvará. Está aqui. Sim, o Senhor nos salvará. A mão do Senhor estará estendida sobre nós, mas nós iremos passar por essa tribulação. Ninguém aqui estará livre da tribulação. Todos nós iremos passar pela tribulação. E quando nós hoje passamos por uma tribulação, como você se comporta? Você às vezes passa por tribulações, não é? Existem algumas tribulações ou dificuldades um pouco menor, que dá para a gente levar. Mas existem alguns que são mais o quê? Mais tensos. Esses que são mais tensos, mais difíceis, que vai exigir de você algo mais, como que você se comporta? Você se desespera? Você entende que Deus te abandonou? Ou você confia no Senhor? Ah, irmão Alex, quando vem um tipo dessa tribulação dura, eu fico desesperado, eu fico angustiado. Tem pessoas que têm realmente isso. Nós, né? Todos nós passamos por dificuldades, lutas ou tribulações. O que acontece? É notório que você faça o quê? Você sendo um cristão. Você recorre a quem? A Deus. E muitas das vezes Deus não te responde na hora. É ou não é? Sim. Parece que ele fica em silêncio, né? E você clama, e você clama, e você ora, e você clama, e você clama, e você ora, e nada. E você clama, e ora, e nada. Irmãos, abrindo um parênteses aqui, teve uma vez que eu e a Adriana, a gente passou a noite inteira orando. E sabe que uma noite inteira, de começar a noite, madrugada fora e amanhecer o dia, a gente está ali, a noite inteira orando, para que algo não viesse a acontecer. Eu clamei, eu orei com a minha esposa, estávamos em jejum, e justamente tudo o que eu clamei aconteceu. Eu falei, misericórdia, mas depois eu entendi. Aconteceu o contrário. Tudo que eu não queria aconteceu. Mas por quê? Eu entendi que era para nos deixar mais fortes. Amém. E valeu a pena aquela noite? Claro que valeu, uma experiência nova. Mas Deus, Ele permite, muitas vezes, as lutas para nos deixar mais fortes. Então, a gente precisa confiar no processo. Então, pega o seu livro Grande Conflito e vamos ler algo aqui bem interessante, porque está voltado para esse tempo de angústia. A página é 252. O título é A Tempestade se Aproxima. 252. E 252. O título é O Teste. O capítulo 38. Inclusive o nosso irmão Anselmo, na quarta-feira retrasada, ele falou um pouquinho. E eu achei tão interessante algumas coisas que eu falei, poxa, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Amém. E aqui fala, a tempestade se aproxima. Quando você vê, se você olha assim para o horizonte, os ventos já começam a soprar, e você vê o céu todo escuro, tudo escuro. Isso faz você ficar arrepiado, porque você sabe que vai vir uma tempestade? Ou você fica feliz porque está vindo a tempestade? Apreensiva. A gente olha assim, aquele tudo escuro. Vamos teve uma vez ano passado, que não sei se foi ano passado, se foi no verão, que era 7 horas da manhã e ficou tudo escuro. Ou foi ano passado, sim.
Foi 7 horas da manhã e ficou tudo escuro. Caiu um tempo, dá medo, dá um. Dá. Então, quando a tempestade se aproxima, irmãos, e você não tem para onde ir, você tem que enfrentá-la. Verdade. Mas existem pessoas que vão estar preparadas aqui para enfrentar essa tempestade, e existem pessoas que não estarão preparadas para enfrentar a tempestade. Então, hoje, ainda não estamos vivendo essa tempestade, estamos em guerra com as forças do mal, mas essa tempestade ainda não chegou. Amém. Vai chegar, Marcelo? Com certeza. Vai. Mais ano ou menos ano, a tempestade vai chegar. E o que a irmã White ela fala dessa tempestade? Vamos lá ver. Ela diz o seguinte, ó. À medida que a tempestade se aproxima, muitos que alegavam crer na mensagem, mas não haviam se santificado por meio da obediência à verdade, abandonarão o quê? Seus pontos de vista e se unirão o quê? A oposição. Você consegue se ver virando as costas para Deus e se unindo à oposição? Vocês conseguem ver isso? Por que você não consegue ver isso? Aqui está falando que vai chegar um período em que muitos não conseguirão enfrentar ali, porque não se santificaram, e agora eles se unem o quê? A oposição e perseguem o povo de Deus. Você não se vê fazendo isso? Você se vê fazendo isso? Ninguém se vê fazendo isso, né? Mas eu digo alguma coisa, eu digo algo para a igreja. Muitos que estão em nossas igrejas farão isso? Farão. Sim. Mas, irmão Alex, eu não quero estar no meio disso aí, não. Isso depende de Deus ou de você? De mim. De você. É por isso que ela fala, muitos que não se santificaram, muitos que não se consagraram. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho conhecimento doutrinário, eu sou uma pessoa que eu sou um pastor e um líder. Irmãos, eu não estou falando isso. Eu estou falando de santificar. O que é se santificar? É separar. O mundo, ele tem os seus atos, sim ou não? Sim. Nós não podemos ter os mesmos costumes do mundo. Então nós precisamos ser separados por Deus. Amém. Ela continua aqui dizendo, olha só. Ela diz assim, ao se unir ao mundo, não é isso aí? Passarão a enxergar as coisas quase da mesma forma que o quê? Hoje as nossas igrejas, membros das igrejas, nossas igrejas, têm se identificado com o mundo? O que vocês acham? Sim ou não? Hoje, em nosso meio, muitas das nossas músicas têm se identificado com as coisas do mundo? Sim ou não? Sim. Muitos dos costumes do mundo têm entrado em nossas igrejas? Sim ou não? É triste. Para que as coisas do mundo adentrem em nossas igrejas, então muitas pessoas que fazem parte da igreja estão vivendo como o mundo gosta. Porque se a igreja não está vivendo como o mundo gosta, as coisas do mundo não entrarão. Mas para uma igreja abaixar a guarda e as coisas do mundo começarem a entrar, é porque a liderança ou alguns da igreja estão vivendo no mundo. É ou não é? É simples. Aqui fala, Alex, eu sou muito temeroso quando vem mudanças. Porque muitos marcos antigos, né, que foram consagrados, que foram estruturados, né, vêm sendo mudados, né, modificados. jogados por terra. Jogados por terra. Esse é um perigo. Irmãos, nós estamos vendo as coisas tão sutis. As coisas tão sutis. E eu já vi isso, irmãos. Na semana retrasada, foi apresentado algo aqui para a igreja falou amém. E eu falei, falou amém, na semana passada também, eu falei, Deus do céu, é muito sutil. E a igreja ficou feliz, eu falei, não, Senhor, isso não é para a tua honra e glória. Se santifiquem, para que vocês possam começar a ver coisas, como o Marcelo falou, mudanças,
igreja está dando amém, a liderança está abraçando, e não é isso que Deus ele quer. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para a honra e glória de quem? De Deus. Tudo que aconteceu domingo foi para a honra e glória de quem? De Deus. Sempre. Amém. As coisas não podem ser para a honra e glória do homem. Nunca. Tudo que for enaltecer um homem, pula fora. Amém. Pula fora. Se Deus não se agrada. Então nós estamos vendo muitas coisas que infelizmente estão adentrando em nosso meio de uma forma muito sutil. Não é de uma forma, vamos dizer assim, grosseira. Não. Se for uma forma grosseira, a gente vai levantar a mão, vai ou não vai? Opa, o que é isso aí? Não, mas é sutileza. É a sutileza que adentra com as coisas do mundo. Parece que é certo, mas é errado. Isso. Então vamos tomar cuidado. Depois do particular, eu vou falar para vocês o que aconteceu. Que alguns deram amém e isso não é bom. E muitas das vezes você vê sem querer, tá te dando amém, mas Deus sabe que você. Sim. Atuando, né? É por isso, meu irmão, que eu vejo esses escritos aqui de profecia dizendo claramente que realmente está acontecendo. E aí fala, né? Escolhendo o lado popular. Pessoas antes entusiasmadas com verdade usam os seus talentos e a sua capacidade de oratória para o quê? Desencaminhar outros. Irmãos, Então, de pé. capacidade. Você sabe que é uma pessoa que tem o dom da oratória? Ela sobe aqui, ela conta uma história, faz você relaxar aqui na mensagem e depois ela começa a falar sutilmente algo e vai levando a igreja para outra o quê? Direção. Então essas pessoas, elas têm o dom, vamos dizer assim, da oratória. É triste. Imagine, por exemplo, se de uma hora para outra a minha cabeça muda e eu começo a falar algumas coisas que não tem nada a ver com as coisas do Senhor, de uma forma sutil. Estou dizendo o que isso aconteceu aqui, de uma forma sutil. Algumas pessoas podem ser enganadas, podem ou não podem? Por quê? É uma pessoa bem vista na igreja, é uma pessoa que visita, é uma pessoa que aparentemente, vamos dizer assim, né, se importava com as ovelhas, pregava, ensinava, mas a cabeça dele mudou. Isso aconteceu aqui, não aconteceu? E o que é que houve com a igreja? Dividiu. Sofreu um baque. Cuidado. Qualquer coisa que um líder, um pastor, um ancião falar, tem que estar baseado onde? Na palavra. Porque irmão Márcio falou assim, esses que têm a oratória desviará muitos. Aqui, você não leu isso comigo, não? Está escrito isso, não, Marcelo? Sim. Esses que têm a oratória é aquelas pessoas que sabem falar, sabem colocar as palavras no lugar. Eles não são pessoas assim, não. É isso que o inimigo quer usar. É por isso que a cada dia, eu, junto com a minha esposa, me procuro me santificar cada dia. Amém. Porque eu sei a responsabilidade que está sobre nós, Marcelo. Amém. Você, eu, a liderança da igreja, os pastores. Então, irmãos, são essas pessoas que vai desviar aqueles que estão mais fracos. E aqui continua. Esse é um tempo de angústia, né? Aqui diz, seus talentos, sua capacidade de oratória para desencaminhar os outros, transformam-se nos mais o quê? Amargos inimigos de quem? Dos fiéis. Que costumavam ser seus amigos da fé. Olha esse problema. Irmão, quando você lê esse livro, olha os detalhes que está sendo apresentado aqui pela irmã White. Isso já está acontecendo, Marcelo? Sim. Sim. Isso já está acontecendo. E aqui fala, esses apostatas são agentes eficazes de quem? Satanás. Para deturpar e acusar os guardadores do sábado e incitar
incitar as autoridades contra quem? Eles. Olha isso, irmãos. O servo do Senhor tem dado, advertência. O Espírito de Deus os impele. Não se preocupa com riqueza e reputação, nem mesmo com a própria vida. A obra parece muito maior do que são capazes de realizar. Ainda assim, não se retraem. Quando se sentem impotentes, recorre a quem? Ao Todo-Poderoso e em busca de força. Irmãos, nós estamos vivendo uma guerra diária. Em fração de segundo, o inimigo eles lança uma seta e se você não estiver preparado, você começa a ser enveredado por essa seta. Nós temos que buscar ao Senhor e estar no Espírito. Tire um dia da semana, escolha um dia para que você possa fazer um momento de jejum. Tire um dia, escolha um dia para que você possa fazer um momento de jejum e orar por um propósito. Não, esse dia eu vou estar jejuando e eu vou jejuar pela minha esposa. Não, esse dia eu vou jejuar pelos meus filhos. Tire isso um dia. Amém. Porque nós estamos vivendo um tempo mais obscuro e parece que nesse momento mais obscuro o povo do Senhor se encontra mais relaxado, não é? Mais disperso. E nós não podemos, irmãos. Essa juventude que está hoje na nossa igreja não vai aguentar espiritualmente essa pressão. Não vai aguentar. Essa juventude hoje da nossa igreja estão sendo tratados de uma forma completamente diferente do que é aconselhado. É uma juventude que não pode receber um não. É uma juventude mimada. É uma juventude que não consegue nem mesmo mais ler a Bíblia e muito menos ter um contato com o espírito de profecia. É uma juventude que se relaciona com as coisas do mundo. É uma juventude que o inimigo não faz tanto esforço para enveredá-los. É uma juventude que quando vai para a faculdade, para não ficar feio, corresponde àquilo que os seus amigos da faculdade fazem. Não chama o pecado pelo nome. Como o Martinho Lutero já falava, universidades que não ensinam a Jesus Cristo é viver de demônios. E é mesmo. Nossos jovens vão para a faculdade de um jeito E voltam de outro. e voltam de outro. Isso é mesmo. Como é que está? Interessante que eu perguntei para o garotinho, eu passei na outra pessoa, você foi para a escola para brincar ou para militar? Ele falou assim, para fazer bagunça. Eu falei, como é que é, rapaz? Você faz isso? Eu saí andando e fui embora. Então, assim, as nossas escolas públicas, como é que elas se encontram? Misericórdia. Irmãos, nós estamos vivendo um linear. E Deus, ele tem uma igreja, né, Marcelo? Essa é a igreja que Deus fundou, aqui nesse bairro, para fazer a diferença. E você faz parte dessa igreja. Amém. A irmã que visitou a gente no sábado, esteve conosco no domingo, ela esteve aqui hoje conversando comigo, e ela foi falando algumas coisas de algumas igrejas. Uma irmã que tem mais, ela falou que ela foi batizada em 1976, né? Ô Senhor, eu tinha 2 anos. Ela falou que foi visitada aqui na rua Balabuiú e o irmão Samuel Ramos, o pastor Samuel Ramos, ele passou por aqui e foi visitá-la. Eu falei, misericórdia, Samuel Ramos? Eu não conheço essa história. Eu falei, conte mais. A nossa igreja tem muita história. Né? Aquele pastor que fez a voz da profecia, qual é o nome dele? Roberto Rabelo. Roberto Rabelo fez 2 semanas de oração Aqui? aqui na igreja de Marechal. Amém. A nossa igreja tem um peso muito grande. E o irmão Cosme me contou essa história e falou que nesse dia, irmão Alex, foi batizado mais de 20 pessoas com uma semana que o Roberto Rabelo fez aqui. Ô Senhor. Aqui em Marechal, nesse tanque aqui. Essa igreja tem peso, irmãos. Amém. Essa igreja tem um peso muito grande aqui. Talvez ainda nós não sabemos a identidade. Verdade. A nossa identidade.
mas já passou homens e mulheres muito fortes aqui nessa igreja, que fizeram uma grande diferença. E hoje a igreja adventista de Marechal Hermes, ela está vivendo um marco, uma abertura de um novo clube, que há 40 anos atrás fazia diferença. O inimigo está irado. Vamos nos preparar. Primeira coisa que ele vai tentar atingir é a sua casa. Ele vai tentar entrar lá e fazer uma bagunça para descompensar você. E aqueles que estão à frente, orem por esses que estão à frente da igreja, porque serão os primeiros que serão atacados. E nós precisamos ser revestidos pelas orações de vocês. Né? Quando nós, domingo, estabelecemos o clube de forma oficial, nós levantamos uma bandeira da guerra contra os poderes do inferno. Amém. Para resgatar os jovens e dar um norte para esses jovens que vão entrar. Então, a igreja de Marechal está vivendo outro momento, um momento único que nós sabemos que não durará muito pelas coisas que nós estamos vendo acontecer, mas que possamos, através da unidade, da liderança, da igreja, através do clube, de todos os departamentos, que possamos fazer a diferença. Então, nós precisamos mais do que nunca agora, todo sábado, o culto do poder para orar nos projetos, porque nós vamos precisar. Aquilo que estava complicado com a guerra do bem contra o mal aqui, ela vai o quê? Aumentar. Não tem que encher esse banco de oração para todos. Então, irmãos, como o Marcelo falou, ele designou, ele pediu para cada um orar no momento. Vamos nessa direção, tá bom? Porque muitos que hoje parecem que são cristãos genuínos, quando as coisas começarem a acontecer, vão se apresentar como um metal frio. E nós não podemos ser metais frios. Assim seja. Então, que Deus nos ajude nessa caminhada. Amém. Que você possa se preparar. O tempo realmente é muito difícil. Não há ela comenta que no final dos tempos, em alguns momentos, nós vamos até falar que Deus abandonou. Ela fala isso. Que nós vamos até falar, o Senhor nos abandonou. Não, Deus não abandonou. Ele só está em silêncio. Ela fala que isso é uma angústia chamada angústia de Jacó. Se você estiver vivo, que você esteja ao lado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que você não venha se tornar oposição. Que você não venha fazer parte daquela visão que ela viu que os que estavam na igreja se tornaram, alguns que se tornaram opositores, apontavam os dedos para os irmãos. Não podemos estar nesse meio, irmãos. Não podemos estar ali. Nós temos que estar indo. Nós temos que ser fiel, se for necessário, até a morte. Porque o Senhor nos dará a coroa da vida. Então nós estamos muito próximos, Marcelo. Sim. Para ver Jesus Cristo nas nuvens. Nós vamos, essa é a geração que vai ver Jesus voltar nas nuvens do céu. Mas se o irmão Alex, se nessa correria, nessa perseguição, eu morrer, fique tranquilo. Bem-aventurados os que morrem. Bem-aventurados os que morrem. E outra coisa, você vai fazer parte de uma ressurreição especial, porque morreu na mensagem, a terceira mensagem angélica. Amém. Então, irmãos, vale a pena. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê uma noite tranquila de paz. Sonos que venham revigorar o seu corpo, tá bom? Alex, o que você falou da mensagem de hoje e o testemunho que você contou ali atrás, né? 2 anjos, né? Acompanhando o Agnus Dei, né? Sim. Então, eu fiquei sabendo disso também. os anjos trabalham na vida das pessoas para que elas façam o que é certo, né? Mas se der ouvido à voz do inimigo, como é que a pessoa, né? Agnus Dei, antes de tomar a decisão de fazer que orou ao Senhor. Então, essas pessoas que elas têm história aqui na igreja, irmãos, que elas são pioneiras, eu procuro conversar com essas pessoas, porque elas têm muitas histórias aqui. Então, ela falou que antes de Agnus Dei tomar uma decisão, ela viu a Miriam ajoelhada, orando e chorando, e ela viu 2 anjos do Senhor do lado dele. Depois os 2 anjos vieram para aqui para frente e ficaram do lado de uma mesa que tinha aqui. Eu não sei quantos pegaram essa mesa. Sim, eu peguei essa época, que tinha uma mesa aqui da escola sabatina, né? Ela viu os 2 anjos, né? Não mais com Agnus Dei.
E depois ele tomou a decisão. Ele então, irmãos, e a igreja hoje, ela está respirando outra atmosfera. Foi o que ela falou. Quando eu vi essa igreja cheia de gente, uma liderança forte, focada, irmãos, eu chorei de alegria, fiquei muito feliz. Amém. Porque essa aqui é uma igreja que me marcou. Então, irmãos, essa igreja ela tem história. E a gente vai seguir o legado. E antes dessa igreja fechar as portas, irmãos, muitas aulas. Eu creio que centenas de almas virão para Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer parte dessa bênção, dessa vitória. Assim seja. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça nisso. E entenda uma coisa, a nossa guerra não é contra sangue, não é contra sangue. Nem contra a carne. Nem contra a carne. A nossa guerra é contra principados e potestades. Precisamos nos preparar, tá bom? Amém. Volto a dizer. Tire um dia na semana para fazer um jejum de 12 horas, de 24 horas, de 8 horas, mas tire um momento para que você possa estar em jejum. Amém. Por uma razão. Tem situação na nossa vida que a gente está vendo que a situação está piorando. Está mesmo. O negócio está piorando, gente. Jesus ele foi bem claro. E existem castas que somente saem através do quê? Então, se você está vendo alguma coisa piorando, se tornando mais intensa, jejue e ore. Não deixa ficar mais intenso. Não deixa ficar pior. Não, Deus. O inimigo eles sabem jogar esse jogo. Tá bom? Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma noite de paz e felicidade. Vamos ficar em pé para nos orar. Senhor, nosso Deus Pai, louvado seja o teu santo nome. Sempre, Senhor. Obrigado mais uma vez por nós estarmos aqui diante da tua presença, Senhor. Muitas são as lutas, muitas são as dificuldades, mas o Senhor, se a gente confiar em Ti plenamente, o Senhor vai resolver todas elas. Amém. Que não venhamos ver algo ruim crescer em nossa frente e a gente ficar com os braços cruzados. Assim Não, seja. Senhor. Não deixe. Como foi falado aqui, a gente está vendo algo dentro da nossa casa, ou no trabalho, ou às vezes na própria igreja, que possamos tirar momentos para jejuar, Senhor. Isso é uma guerra, Senhor. Verdade. Nós estamos em guerra com as forças do mal, Senhor. E agora, Senhor, a igreja de Marechal está com um novo clube, Senhor. Ó, Senhor, Senhor, fortaleza. isso é chamar a atenção? Mas o Senhor está conosco. Só que o Senhor deseja que nós vamos estar prontos para essa batalha, Senhor. Amém. Que nós não venhamos estar com os escudos baixos, mas que possamos fazer do Senhor o nosso escudo e a nossa fortaleza. Assim seja, Senhor. Ajuda-nos, Pai, nessa caminhada. O Senhor sabe que existe situações na nossa vida que a gente não tem força para resolver, Senhor. Vá à frente, Deus Espírito Santo. Vá, Senhor. Por favor, vá à frente e resolve essas situações por nós, Senhor. Por favor. Pois nós queremos fazer sempre a sua vontade. Amém. E abençoa o clube, Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoa a liderança do clube. Assim Que é o seja, Senhor. Alexandre, a Vânia, a Marcela e eu, Senhor. Amém. Nós aceitamos essa responsabilidade. Ó, E Senhor. sabemos que compramos mais guerras ainda, Pai, Verdade. com as forças do mal. Nos Ajude-nos. guarde, Pai. Por Nos favor. proteja, nos livre de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim E que seja. possamos distinguir quando o mal se aproxima como uma certa lançada, para que possamos ter um comportamento como Jesus teve, Senhor. Amém. Que possamos buscar a tua face, Senhor. Prepara a tua igreja para esse grande dia, Prepara-se. para levar as boas novas de salvação. Assim Foi para seja. isso que nós fomos chamados, Senhor. Amém. Foi para isso, Pai, que nós vamos avançar para proclamar as boas novas de salvação. Nos leve para casa, na comunhão dos seus santos anjos, por todas essas bênçãos que pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Tenham todos uma ótima noite na companhia de Jesus. Amém.